aqui. Live 11 de 12, gente, acaba amanhã. Ai, meu Deus, acaba amanhã. Mas já vou começar logo outra série, porque eu já tô aqui morrendo de saudade da live que vai acabar amanhã, não é verdade, gente? Boa noite a todos. Live 11 de 12. Hoje eu vou falar sobre desvios posturais. Você sabe o que é isso? Pois é, como analisar isso, hein? Buenas noites, povo! Deixa eu mandar aqui. Isso, já fique seu comentário. Hoje, live 11 de 12, Maratona da Postura em Movimento. É isso aí. Deixa eu diminuir aqui. Só um minutinho, é isso. Nossa live 11 de 12 sobre desvios posturais. Hoje a live vai ser muito direta, vai ter um roteiro aqui bem claro e objetivo para todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre desvios. Você sabe quais são os desvios da coluna? Sabe quais são os desvios fisiológicos? E sabe quais são os desvios não fisiológicos? Ou até patológicos? E aí, será que os desvios posturais, eles só estão na coluna? Olha isso, aí são perguntas importantes que a gente vai falar hoje na nossa Maratona da Postura em Movimento. E eu sou Daniele Vieira e estou fazendo toda essa maratona para comemorar 12 anos de muito estudo sobre coluna. E nessa perspectiva eu estou trazendo para vocês aqui esses conhecimentos para que mais e mais pessoas possam entender sobre postura e possam sim viver em harmonia e fazer as pazes, hashtag, com a sua coluna. Eu acho que isso é o mais importante. Grande Fabiano, Valdeni, gata maravilhosa, povo. Vamos lá, live 10 de 12. Nossa maratona está acabando amanhã, porque nós vamos ter sábado curso gratuito de avaliação postural. E aí eu vou esmiuçar cada um desses detalhes pelos quais eu vou passar agora para vocês. É uma live curta, no máximo 30 minutinhos. E eu vou passar alguns principais desvios posturais para vocês se ligarem e entenderem como funciona esse processo e como o teu corpo está se comportando no espaço. Certo? Então vamos lá, a gente já começa com o Rafael aqui, minha ajudante mais do que especial. O Rafael está sempre aqui comigo para ajudar vocês a compreenderem, né, Rafael? Calma, Rafael, feliz aqui, como funcionam essas curvaturas. Gente, nós temos 3 curvaturas fisiológicas, que é exatamente isso, são curvaturas positivas, que nascemos justamente para distribuir o peso, a nossa carga corporal, por entre essas vértebras e não sobrecarregar uma parte só. E nos permitir muito movimento. Então, para isso, a gente tem 3 curvaturas. Se você tiver alguma dúvida, vai colocar aqui, manda pergunta, que a gente vai ficar aqui 20, 30 minutinhos no máximo, tá? Nós temos 3 curvaturas fisiológicas naturais, tá? Lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. E aí alguns chamam até de cifose sacrococcígena, que é justamente essa junção do sacro, que é esse ossinho aqui fundido, e mais o cóccix, tá? Aqui também está fundido, por isso que se fala articulação sacrococcígena, porque ela é uma só articulação. Dizem as teorias que são várias vértebras fundidas em uma só. Já que estão dizendo, né? Então a gente acha que é isso mesmo. E aí, vamos lá. Essas são as curvaturas fisiológicas. Qualquer alteração na inclinação, na acentuação ou na diminuição dessas curvaturas, isso sim a gente identifica como desvios posturais. Ah, Dani, como é que acontece? Como é que eu identifico? Por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente começa analisando os planos de movimento. Então eu observo no plano frontal como andam essas assimetrias, esses equilíbrios dessas estruturas. Depois eu vou para o plano sagital, onde eu vou observar o plano sagital e todas essas possíveis acentuações ou diminuições nesse plano sagital. E claro, aí volto para o plano frontal, no padrão, na vista posterior. E o legal seria que a gente também analisasse o plano transverso, que é uma foto de cima para baixo, porque ali você consegue, de cima para baixo, identificar se há rotações. É claro que com um olhar muito calibrado, um olhar muito direcionado, a gente consegue identificar sim que há, Rive, gata maravilhosa, que há sim algumas alterações. Por exemplo, né, eu já estou há 12 anos aí analisando posturas e eu consigo, no padrão
posterior ou no padrão frontal, é lógico que comparando e trazendo outros elementos, identificar, por exemplo, se há uma leve rotação de tronco ou rotação de pelve. Eu consigo fazer isso porque ao longo destes 12 anos a gente foi construindo, a gente foi lapidando, a gente foi direcionando, né, tateando ali, calibrando esse olhar para identificar todas essas questões relacionadas que podem gerar compensações, e isso sim é que é o problema. E aí, vamos lá. Vocês sabem se a coluna de vocês tem algum desvio importante, significativo? Alguém já fez alguma avaliação? Alguém já fez uma autoavaliação sobre isso? Sim ou não? Me fala em não, né? Pois é, hoje eu tava com uma fisioterapeuta maravilhosa. E aí ela disse, Dani, a gente tava conversando e tudo mais, falando sobre desvios. Ela tem uma escoliose significativa, 16 graus já. E ela, olhando a minha coluna assim, fez, Dani, eu acho que você tem uma leve inclinaçãozinha lateral na região lombar, na altura ali L2, L3 e tudo mais, muito discreta. Aí ela disse, tu já percebeu isso? Aí eu disse, gata, não consegui visualizar isso. Porque provavelmente você visualiza tateando, porque o desvio é muito pequenininho, ou durante um movimento você consegue perceber alguma alteração, mas que não necessariamente vá gerar alguma complicação. Olha o que é importante, tá? Isso aí ela falou comigo hoje, agora não, tem algumas horinhas já, eu tava conversando, e aí o assunto foi esse, né? Que na verdade, como é um prazer muito, muito grande estudar a coluna, então ela está presente nos meus comentários, quando eu encontro alguém de saúde também que curte essa parte, então a gente fica trocando figurinhas e é muito gostoso, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não sente peso. É lógico que o corpo cansa, às vezes fisicamente a gente tá cansado e tudo mais, mas é muito prazeroso. E aí essa sensação é muito maior que qualquer cansaço físico. Ok? Ó, eu já até cirurgia de escoliose, tive lesão T4 até a T12 ou T4 e T12, Rodolfo? Você fez a correção da sua escoliose, era um grau muito acentuado. E aí eu nem ia começar pela escoliose, mas já vou começar aqui pela escoliose. Que é uma escoliose, gente? Eu vou começar pelo mais difícil aqui. Né? A escoliose ela é considerada uma curvatura patológica. Por quê? Ela é uma alteração no plano frontal. E que plano é esse? Ela não é nenhuma acentuação posterior, nenhuma acentuação anterior. Ela é um desvio na região frontal. Então, geralmente, as escolioses são laterais. A Dani, e aí eu vou dizer a vocês, elas são laterais e elas podem ser classificadas em várias formas diferentes, tá, gente? Por exemplo, a gente tem escoliose cérvico-torácica, onde você tem uma escoliose só na região superior. A gente pode ter uma escoliose tóraco-lombar. A gente pode ter uma escoliose total, onde eu tenho alteração na cérvico-torácica e na torácico-lombar. E aí a gente chama de escoliose total. E aí essas escolioses até 10 graus de inclinação não é considerado patológico, porque a pessoa pode conviver tranquilamente sem gerar compensações. Pode, tá? Acima disso já entra num grau patológico com indicação de intervenção e em alguns casos até de intervenção cirúrgica, tá? Cadê aqui? Até a T12, olha aqui. A lesão foi T4 a T12. E a depender dessa acentuação, aí é que está o problema. São as compensações que essa alteração vai gerar. E aí o bicho pega. E aí eu te pergunto, se você chegou e percebeu alguma alteração passível que possa ser uma escoliose, você primeiro sabe identificar com um movimento simples se é uma escoliose ou não? Você sabe identificar como você pode intervir de forma a otimizar aquele padrão e não piorar o padrão daquela pessoa? É muito importante isso. Já pensou nisso se você é profissional do movimento? Se você não é profissional do movimento, já pensou e se perguntou, será que a sua coluna tem alguma alteração importante, hein? Me fala. E isso é extremamente importante, gente. É extremamente importante a gente perceber
o que é que a gente pode e o que não pode, ou então até de repente compreender como aquele corpo está funcionando. E é nessas escolioses totais, que é um desvio lateral, considerado uma curvatura patológica, onde você tem uma parte côncava e uma parte convexa, né? Ao invés de a gente ter o alinhamento longitudinal da coluna, a gente tem o desvio lateral dessa coluna, formando um S. E aí esse S pode estar composto de diversas maneiras diferentes. Como eu falei, mais na região superior, mais na região inferior, pode ser uma escoliose total que pega ambas as regiões. E também ainda tem um agravante, mas isso aí já é um caso para fisioterapeutas e com análise de um ortopedista para saber como é que vai fazer. Porque essa escoliose tanto pode ter um desvio lateral, tá, formando um S, como também ela pode ter um desvio lateral com rotação da vértebra. E aí o bicho pega, porque aí você tem um desvio lateral e ainda tem uma vértebra rodada, em rotação sobre a outra. É claro que alguns estudos, alguns livros também se referem a esse desvio lateral também como, em muitos casos, como padrão de rotação, tá? Então, por que a gente fala muito geral assim? Pode estar rotacionada, pode estar em um deslize lateral, não pode. Porque depende, gente, depende muito de cada corpo, depende muito de cada estrutura óssea. Nós nascemos de um jeito e tudo aquilo que a gente faz no nosso corpo, como a gente senta, como a gente se posiciona no mundo, o que a gente pensa do nosso corpo, né? Como você se enxerga, como é a tua autoimagem, tudo isso vai modelar o teu padrão postural. E pode acentuar ou até desenvolver desvios significativos e importantes sobre isso. E aí, nessa questão da escoliose, lembrando que é uma live rápida, uma live de 30 minutinhos no máximo. Deixa eu ver aqui quanto a gente já tem. 12, meu Deus, tem muita coisa pra falar aqui, então vamos correr. E aí, vamos lá, nessa questão da escoliose, só lembrando isso. Ah, Dani, então necessariamente se alguém tem um ombro mais alto do que outro, eu tenho uma escoliose, porque eu tenho um ombro mais alto do que outro. Não necessariamente, tá, gente? Não necessariamente. Ah, mas eu tenho uma escoliose 10, 15, 16 graus. Então, é o fim pra mim. Não, não é o fim pra você, tá? Tudo depende de como é que estão os teus cabos de força, que são os grupamentos musculares. Por isso que eu te falo que é muito importante você conhecer o seu corpo, ter um profissional que sabe trabalhar com essas particularidades da coluna e possa, assim, otimizar. Dani, mas eu posso, com o exercício físico, voltar ou regredir ou exterminar essa escoliose? Não sei, não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Se for graus muito altos, com certeza não, você não zera essa escoliose. É muito difícil isso, porque é uma escoliose estrutural, provavelmente, você já nasceu com essa tendência a... Mas se forem desvios bem pequenininhos, não tem problema de você conviver com ele, contanto que teus cabos de força estejam ok. Não tem nenhum problema em relação a isso. Em relação a outras curvaturas, e aí eu tô falando da escoliose, vou te falar agora da hiperlordose, porque a hiperlordose, que aí tanto pode ser hiperlordose cervical como hiperlordose lombar, e aí você vê ela no plano sagital, ai que medo, ela caiu. Tanto você pode aumentar essa curvatura lombar, como aumentar a curvatura cervical. Qualquer uma dessas acentuações vai gerar o que a gente chama de curvatura patológica, que é a hipercifose, hipertorácica, ou hipercifose, hiperlordose lombar, hiperlordose cervical. Tô falando das lordoses ainda, tá? Da hiperlordose. Então, qualquer acentuação dessas duas pode complicar, e muito, porque vai interferir diretamente no padrão de forças e sobrecarga que essa articulação está recebendo. Por exemplo, nessa região lombar aqui, a gente já tem... É uma região, por isso que a região lombar, ela tem as vértebras mais pomposas, né? O corpo da vértebra, ela é maior, ela é mais grossa, e aí nessa perspectiva, ela foi projetada justamente para suportar um pouco mais de carga. E se você já tem uma hiperlordose, que é o aumento dessa curvatura, provavelmente quem vai sofrer um pouquinho vai ser os discos intervertebrais, tá? Que eles estão ali para absorver o impacto, manter ali
uma movimentação saudável, provavelmente com essa acentuação, e a depender do que você faça, você pode até gerar uma hérnia de disco só por aumentar essa lordose, tá? Lombar. Muito complicado isso, certo? E aí, hipercifose, tá? Eu já falei dessa acentuação, e logicamente tudo isso é influenciado pela carga pressórica gravitacional, ou seja, essa carga, a força da gravidade que está atuando no nosso corpo sentado ou em pé, isso tudo vai influenciar e potencializar qualquer intervenção patológica que você possa vir a adquirir, né? Qualquer aquisição patológica que você possa vir a adquirir por padrão postural da hiperlordose, tá? Na cervical você pode ter um pensamento de algum nervo, alguma coisa pode desenvolver. Gente, não é do dia para noite. Eu fiquei numa posição lordótica agora à tarde, então isso quer dizer que isso vai me gerar uma hérnia de disco. Não necessariamente, tá? E aí eu já falei da escoliose, acabei de falar da hiperlordose cervical e lombar, e agora eu vou falar da hipercifose, porque os desvios posturais nada mais são do que acentuação ou diminuição de curvaturas fisiológicas. É isso que a gente vai identificar como desvio postural, ok? Que vai alterar diretamente o padrão postural. Vou falar de outros desvios que não estão relacionados com a coluna, e aí eu quero saber se você acha que coloca aqui, só os desvios da coluna é que alteram a postura. Sim ou não? Você acha que isso? Acho que é só o padrão postural que altera, só os desvios da coluna que alteram o padrão postural? Sim ou não? Fala pra mim aí, vai. Fala pra mim, interage comigo aqui, vai. Ó, interage comigo aqui, vai. Você tá ouvindo aí? Eu sei que você sabe, sim ou não. E não tem medo de errar não, que a gente tá aqui pra aprender mesmo. A vida é essa, sim. Hipercifose torácica. Hidratação, minha gente. Beber água, tem que beber água. Pra falar, tem que beber água. Hipercifose torácica. Não. Perfeito. A galera já tá entendendo aqui como é que funciona o processo. Exatamente isso. Vocês usam a hashtag LoveYouVocês. E a hipercifose torácica, o que é isso? É a acentuação dessa curvatura torácica, da cifose torácica. Ela é positiva para distribuir as cargas. Se há um aumento dessa acentuação dessa curvatura ou uma diminuição, que a gente vai chamar de retificação, que é outro desvio lá na frente, isso pode gerar vários problemas. Inclusive, né, quando eu faço uma hipercifose, e aí vocês podem fazer isso em casa. Se vocês quiserem projetar uma hipercifose, automaticamente a gente vai ter como compensação a anteriorização do pescoço. Quando eu corrijo a cifose, aqui atrás, aqui no meio, quando eu corrijo a cifose, automaticamente eu reposiciono melhor o meu pescoço. Não significa que eu fazendo aqui, não significa... Cadê, gente? Espera aí. Deixa eu prender o cabelo, porque eu não prender o cabelo bonitinho aqui, né? Então, não significa necessariamente, tá? Deixa eu prender aqui que eu tô com calor, que a gente vai ter uma anteriorização do pescoço. Eu posso muito bem... gente, meu pompom tá aqui não. Deixa. Ok, não tá aqui. Perdi meu pompom. Ok, tudo bem. Eu ia aprender. Sim. E aí, ó, não significa necessariamente quando você tem uma hipercifose torácica que você vai ter uma anteriorização do pescoço. Não necessariamente. Uma coisa não está conectada, direcionada à outra. Ela pode estar relacionada, mas ela não está diretamente condicional, tá? Pode ser que sim, como também pode ser que não. Tá? Não necessariamente as duas coisas estão juntas sempre, mas é muito comum pela compensação e distribuição de cargas nessa região torácica, ok? E aí vamos lá, já falei da escoliose, já falei da hiperlordose, eu anotei um roteiro aqui para não esquecer nada para vocês, tá, gente? Escoliose, já falei, né? Pode ser vários tipos, lordose, hipercifose. Vamos falar agora das retificações, isso mesmo, 20 minutos vamos falar das retificações, é uma live rápida, 30 minutinhos, da maratona da postura em movimento. E aí eu tenho das retificações, qual é o grande problema dessas retificações? É justamente a distribuição de cargas. Se eu diminuo a retificação cervical, então eu vou sobrecarregar em muitos discos intervertebrais.
Se eu faço uma retificação na torácica, consequentemente eu vou refletir isso na minha lombar também. Agora, se eu tenho uma retificação importante, que não é leve, que não é moderada, mas que é alta, uma alta retificação lombar, aí sim a gente tem muito problema, porque essa região recebe uma carga, uma sobrecarga incrível, e isso aí sim vão te gerar sérias compensações nessa região lombar, e que muitas vezes pode até nem ter um retorno, nem ter como você melhorar isso depois que houver um desgaste nos discos intervertebrais. Isso é muito sério, gente. É muito sério essa questão da retificação. Tanto a acentuação como a retificação, ela é muito séria. Mas geralmente essa retificação, ela gera muita complicação. E para que a gente melhore, otimize essa região aí, ela é mais complicadinha, tá? Não é impossível não, tá, gente? Nenhuma curvatura é impossível da gente melhorar as compensações, não. Eu nunca falo em zerar um desvio, não, isso não existe, tá? Nem o pessoal aqui da Proativa, nem vocês aqui da minha biomecânica postural, isso não existe, certo? A gente precisa realmente, e aí quem tá aqui na Proativa, vai lá, me segue, é biomecânica postural, tá? E biomecânica _ postural, e vocês vão ver lá o meu Instagram. Quem tá aqui, eu preciso dizer para vocês que é possível a gente melhorar identificar e melhorar e otimizar esses padrões, sim, é possível. Agora depende muito de como vocês vão lapidar o olhar de vocês para identificar essas alterações. E aí eu falei das alterações só relacionadas à coluna. Porém, quando eu perguntei aqui, muita gente sabe que não é só a coluna que gera desvios posturais. E aí a gente tem o quê? Vários membros, principalmente os membros inferiores geram desvios. Olha só, gente. E aí, quando eu vou falar de membros inferiores, por exemplo, eu quero dizer para você que a distribuição de um pé do arco plantar, ele interfere diretamente no teu padrão postural. O desabamento ou um bloqueio maior, tá, do arco plantar, isso interfere. Se teu pé está pronado, está supinado. Se você tem joelho valgo ou joelho varo, tá? Se você tem um joelho flexo ou um joelho geno recurvato, a gente precisa entender que essas alterações geram também alterações no padrão postural. E que alterações são essa, Dani? Por exemplo, geno valgo é aquele onde a gente tem os joelhos aproximados, que aí faz meio que um X. Geno varo é quando esses joelhos estão para fora. Sabe aqui, os joelhos, o pessoal chama assim, os dois joelhos para fora? Em X é geno valgo, geno varo, tá? E aí, quando eu vou olhar no padrão lateral, né? Tanto na lateral direita como a esquerda, eu vou identificar se eu tenho joelho flexo, que é aquele joelho semi-flexionado, tá? A pessoa não consegue ficar em pé com a perna estendida, ou joelho geno recurvato, que é quando os joelhos, ó, eles ficam meio como se fosse perna de galinha, sabe? O pessoal chama antigo perna de galinha. É quando o seu joelho ele é projetado posteriormente. Esse se chama geno recurvato. Joelho em geno recurvato, tá? Pode ser flexo ou geno recurvato. E aí, o valgo, o varo, tudo isso vai influenciar. Isso vai influenciar. Como é que tá a posição da tua patela? Como é que tá... Mas, Dani, eu posso ter um joelho geno recurvato e não ter alterações na minha pelve? Pode. É possível? Sim. Eu posso ter as pernas em padrão de alinhamento ok e ter algum problema na pelve? Posso também. Não é uma condição sine qua non. Não é que eu tenho isso, então necessariamente eu vou ter isso também. Depende de como está o equilíbrio dos teus cabos de força. Como é que estão os teus cabos de força? E quem são esses cabos de força? São justamente o teu grupamento muscular. E eu falei isso na live 2. Você que perdeu todas as lives, essa é a live número 11 de 12. Vai lá no meu Instagram, no meu IGTV, Biomecânica _ Postural, ou vai lá no YouTube da Proativa e tem tudo lá. No YouTube da Proativa você consegue ver todos esses vídeos de novo, tá? A ideia é justamente ajudar vocês a despertar para estudar esse conhecimento. Afinal de contas, estou comemorando 12 anos! São 12 anos e muito estudo com a coluna. O tempo passa, o tempo voa.
Isso realmente é muito rápido. Amanhã eu vou encerrar essa maratona falando sobre distribuição de pesos. Tá? Como é que funciona essa distribuição de carga? Você sabe o que é a tríade de força de distribuição de carga? Vou falar disso tudo amanhã. Quem não se inscreveu ainda vai ter um curso gratuito sobre avaliação postural, gente, sábado agora, tá? Até amanhã você pode se inscrever, vai ser de 9 a meio-dia. Eu vou te ensinar como fazer uma avaliação postural. Passo a passo, tintim por tintim, como eu faço na real. Sem esconder nada, explicando tudo de forma simples, prática e objetiva. E você vai fazer a avaliação postural na hora. Vai fazer comigo lá na hora, gratuito, certo? Você vai fazer e vai ser muito massa. E eu vou te ensinar muita coisa legal, mas precisa estar inscrito. É certificado, vou te dar um certificado de 3 horas, sábado, se inscreve. Não pode assistir no sábado, você pode assistir depois. Mas precisa se inscrever até amanhã, ok? Ou então até no sábado de 8 horas, né? Até no sábado de 9 horas ainda pode se inscrever. Depois disso não consegue mais. Ok, gente? Gratidão imensa, hoje foi muito rápido, eu falei um pouquinho sobre esses desvios, na perspectiva da gente identificar como melhorar e otimizar os padrões osteomusculares desses desvios, entendeu? Eu sou Daniele Vieira, trabalho com reestruturação corporal global, sou especialista em ginástica na reestruturação corporal global e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esses desvios e saber, e te avisar que é muito importante você cuidar dos grupamentos musculares que interferem nessa tua postura. É muito fácil, é simples, você só precisa fazer com que o teu corpo se movimente para que você possa sim mantê-lo em movimento por muito mais tempo. Afinal de contas, fomos feitos para o movimento, tá bom? E é possível, independente do desvio que você tenha na coluna, é possível você viver com qualidade de vida e sem dor. É muito possível de fazer isso, tá, gente? Com exercícios simples. Se teu problema for osteomuscular, em desequilíbrio de cabos de força, é muito simples. Com exercícios a gente consegue fazer isso, tá bom? Agora, se houver alguma patologia maior, aí sim você precisa procurar um especialista e isso a gente também faz a indicação. Ok? Tamo junto, esperando por vocês. Confere a minha maratona da postura em movimento. Tá lá no meu feed, acompanha. Tem dúvida, chama no direct. Eu tô aqui pra te ajudar e esse é a minha proposta. Ok? Gratidão imensa, fiquem com Deus. Muita luz pra todos vocês. Super cheiro. Valeu, valeu. Gratidão, gente.